Fala, pessoal. Chega mais, porque hoje o papo é sério e estranho. Antes de mergulhar nos países mais absurdos que quase existiram e sumiram sem deixar rastro, já deixa o like. Não custa nada e ajuda o canal. Aproveita e se inscreve, ativa o sininho, porque aqui a gente só traz história que você não vê por aí. Conteúdo afiado, curioso e com aquela pitada de sarcasmo que a vida adulta exige. Bora começar. Sabe aquele mapa mundi que você acha que conhece de cor? Pois é, esquece. O que a gente aprende na escola é só a versão editada da história, cheia de cortes e retoques. O mundo real sempre foi muito mais bagunçado. Antes de virar esse quebra-cabeça que a gente vê hoje, já teve país inventado, apagado e até território que só existiu porque alguém errou a linha do mapa. A gente fala de Brasil, Japão, Argentina. Mas, se dependesse dos tropeços históricos, o mapa seria outro. Imagina planejar férias num país que nem existe mais. Teve advogado francês que se autoproclamou rei na Patagônia. Milionário tentando criar paraíso fiscal em Recife de Coral. E até vila italiana independente por erro de cartógrafo. E não para por aí. Plataforma de guerra que virou país, gente levando a sério demais a ideia de faça você mesmo. Parece roteiro de filme B, mas aconteceu. Gente de verdade, com tempo livre e ego gigante, tentou fundar país do zero. Uns duraram meses, outros só o tempo de um post viral. E por que sumiram? Falta de grana? Exército batendo na porta? Ou só porque o fundador cansou da brincadeira? Hoje a gente vai abrir esse baú de histórias e descobrir os países que quase existiram. E por que viraram só nota de rodapé? Já pensou em ser tão protagonista que decide fundar o próprio país? Pois é, teve gente que não só pensou, como tentou. Senta aí, porque essa história é digna de roteiro de série. Em pleno século XIX, um advogado francês chamado Aurélie Antoine de Tournens, provavelmente mais fã de aventura do que de leis, olhou para o mapa da América do Sul e pensou: aquele pedaço ali tá meio largado, por que não virar rei? Sem muita cerimônia, ele decidiu embarcar nessa viagem, ignorando qualquer noção de bom senso ou geopolítica. E assim começou a saga do francês, que achou que fundar um reino era só questão de vontade. O sujeito juntou o que tinha, pegou um navio e desembarcou na Patagônia, armado de um plano absurdo e uma autoconfiança que beirava a insanidade. Chegando lá, achou que ia resolver tudo no papo e na lábia. Na época, o povo mapuche estava em guerra com Chile e Argentina, defendendo suas terras. Aí aparece esse francês, cheio de promessas, reconhecimento internacional, armas, apoio. Vendeu a imagem de Salvador, como se fosse fácil convencer um povo inteiro só no discurso. Não chegou dizendo, sou o rei, mas foi articulando, prometendo mundos e fundos. O cara era bom de conversa, isso ninguém pode negar. E, surpreendentemente, colou. Os Mapuche toparam a ideia. Sim, você ouviu direito. Os líderes Mapuche, vendo uma oportunidade, elegeram Tournens como rei. Nascia ali o tal reino da Araucânia e Patagônia, uma mistura de delírio europeu com desespero indígena. E o francês não perdeu tempo. Criou bandeira, constituição, distribuiu títulos de nobreza. Imagina acordar e descobrir que agora você é duque, só porque um estrangeiro decidiu brincar de monarquia. Mas a festa durou pouco. O governo chileno não achou graça nenhuma. Mandou o exército, prendeu o rei e o levou a julgamento. O veredito? Louco de pedra. Deportado de volta para a França. Fim da aventura? Nem de longe. O cara morreu pobre, mas nunca largou o título de rei. Persistência ou pura negação da realidade? Fica a dúvida. E a história não acaba aí. Até hoje na França, tem gente que se diz herdeiro desse trono. Mantém governo no exílio, emite moeda própria e vende título de nobreza online. Sim, você pode comprar um. Só não espere receber um castelo junto.
No fim das contas, é o tipo de história que mostra que a realidade pode ser ainda mais absurda que a ficção. Uma mistura de delírio, vaidade e muita cara de pau. Dependendo do ponto de vista, genial ou só tragicômico. Vai saber. 1972. Um americano, cansado de bancar imposto para governo, resolve inovar, fugir do fisco criando o próprio país. Ele encontra um banco de areia perdido no Pacífico, daqueles que nem GPS reconhece. Constrói umas estruturas improvisadas e decreta: agora isso aqui é uma nação independente. Batiza de República de Minerva. Paraíso fiscal, zero burocracia, só alegria. Pelo menos no papel. O sonho libertário dura pouco. O vizinho Tonga percebe a farra, chega de barco e resolve intervir. O rei de Tonga finca a bandeira e avisa: acabou a brincadeira, isso aqui agora tem dono. O americano só observa a burocracia vencer a criatividade sem nem tempo para recorrer. Fim da República de Minerva. Durou menos que fila de banco em dia de greve. Moral da história: fugir do imposto pode ser tentador, mas o oceano não aceita jeitinho. Texas realmente levou a sério essa história de independência. Entre 1836 e 1845, o estado foi uma república de verdade, com direito à fronteira, governo e muita ambição. Tinha presidente, moeda própria, exército e uma vontade enorme de provar que não precisava de ninguém. O Texas era, literalmente, o próprio chefe. Mas, no fim das contas, bateu aquela realidade. Sozinho não ia rolar. O Texas pediu para ser anexado pelos Estados Unidos. Orgulho tem limite. Mesmo assim, até hoje tem texano que jura que é independente. O sentimento de nação à parte nunca morreu por lá. Quem já passou pelo Texas sabe. Eles realmente se consideram um país dentro de outro. E, sinceramente, ninguém ousa discordar. Agora, segura essa. A história de Cospaia é um caso clássico de como um erro pode virar liberdade total. Em 1440, uma vila na Itália ficou independente simplesmente porque o Vaticano não sabia usar um mapa direito. Os papas desenharam a fronteira errado e, de repente, ninguém mandava ali. Literalmente terra de ninguém. O povo percebeu e decidiu: já que ninguém manda, a gente faz o que quiser. E assim, nasceu a república mais acidental da história. Cospaia ficou 400 anos nessa, sem rei, sem papa, só vivendo do próprio jeito. O segredo? Tabaco e festas. O lugar virou referência em liberdade e diversão, enquanto o resto da Europa seguia regras. Só em 1826 que a farra acabou, quando finalmente alguém resolveu corrigir o mapa. 4 séculos de liberdade por causa de um erro de traço. Tem gente que luta por independência, outros só contam com a sorte. Em 1527, Florença cansou dos Médici e resolveu dar um pé na família mais poderosa da cidade. Resultado? Nasceu a República Livre de Florença, pelo menos até onde a coragem permitiu. Durou pouco, claro. Os Médici voltaram com tudo e colocaram ordem na bagunça rapidinho. Mas nesse intervalo rolou arte de verdade, intriga política pesada e aquele clima renascentista digno de série de streaming. Nada mal para uma rebelião relâmpago. Então, curtiu esse passeio por países que mal existiram e já sumiram? O mundo é cheio de histórias improváveis e a gente só arranhou a superfície. Agora me diz, você encararia viver num reino inventado por um advogado francês? Toparia um paraíso fiscal no meio do nada? Ou prefere uma vila independente que nasceu de um erro de mapa? Escolha difícil, né? Comenta aí embaixo qual dessas opções faz mais sentido para você. Ou se nenhuma delas te convence. E segura aí, porque ainda tem mais loucura geopolítica vindo. Achou que já tinha visto de tudo? Espera só pelos bônus. Vamos falar da República da Ilha das Rosas. Em 1968, um engenheiro italiano construiu uma plataforma no Mar Adriático e decidiu que aquilo era um país. Criou até língua oficial e selo. Sabe o que aconteceu? O governo italiano não achou graça nenhuma.
55 dias depois, a Marinha explodiu tudo. E tem mais. O Principado de Sealand, uma plataforma militar que um britânico resolveu transformar em nação própria. Porque, aparentemente, o tédio é um ótimo combustível para criar países. Sealand tem passaporte, família real e já sobreviveu até a tentativa de golpe. Hoje, vendem títulos de nobreza online. Lord ou Lady por 30 libras. Só não espere convite para nenhum castelo. Depois de ouvir tudo isso, confesso, dá vontade de fundar a República Independente do meu sofá. Pelo menos lá, as regras são claras e o controle remoto é meu. Artigo 1º. Visitas só entram trazendo comida. Artigo 2º. Liberdade, internet rápida e café sem fim. Quem quiser cidadania, já sabe o caminho. Curte essas histórias improváveis? Então fortalece o canal. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Aqui a gente sempre desenterra umas pérolas que não aparecem nos livros de história. No próximo vídeo, vamos falar de guerras que começaram por motivos tão absurdos quanto esses países. Um balde, um porco e até uma partida de futebol. Duvida? Comenta aí qual dessas guerras você acha mais insana. Valeu por fazer parte dessa comunidade de curiosos. Até a próxima fronteira da história.